Namastê, como estão? Espero que estejam bem. E aí, estão gostando de acompanhar nosso clube do livro? Espero que sim, né? Estou honrando aqui a minha faculdade de Ciências da Religião, tentando fazer essas leituras dos resumos filosóficos das maiores tradições religiosas da humanidade, através do texto das bem-aventuranças. Estamos seguindo os livros do Berto Roden, né? Começamos, então, no primeiro vídeo, lendo direto da Bíblia, depois lemos uma parte do livro Jesus Nazareno, do Berto Roden, a parte que ele descreve o Sermão da Montanha completo, e agora estamos na leitura da Bhagavad Gita, também traduzida pelo Berto Roden, né? Tivemos primeiro o vídeo da Bhagavad Gita também. Depois, se vocês quiserem, eu deixo aqui o link de todos esses vídeos. Se quiserem ver anteriormente, quem está começando aqui pode também ouvir essa leitura, né? Depois, se quiser ir para os outros vídeos, né? Nosso objetivo é ler toda a Bhagavad Gita do Berto Roden, depois também o Tao Te Ching do Berto Roden, que são esses três resumos das principais filosofias religiosas nossas da humanidade. Espero que estejam apreciando. Vamos continuar aqui. Vou colocar meu óculos. Nós vamos ler o capítulo 2 da Bhagavad Gita, que é Revelação da Verdade. Quem quiser entender melhor o que é essa Bhagavad Gita, no vídeo anterior eu expliquei resumidamente um pouquinho, né, do que é essa Bhagavad Gita. Vamos lá. No meio desse desânimo de Arjuna, o ego humano, aparece Krishna, o eu divino do homem, e lhe dá ordem para derrotar os usurpadores do seu trono e reino. Arjuna, porém, se recusa a derrotar os seus inimigos, por serem todos parentes deles, e faz ver a Krishna que é melhor ficar em seu trono e reino do que recuperá-los à custa da morte e de seus adversários. Krishna, todavia, insiste em que Arjuna derrote os usurpadores de seu reino, uma vez que a justiça deve prevalecer contra a injustiça. Pelo texto literal do poema, Krishna exige de Arjuna que mate seus inimigos, fazendo ver que o mal não está em privar alguém do corpo físico, uma vez que ninguém pode matar a alma de outrem. Os intérpretes que seguem esse sentido literal fazem ver que o mal não consiste no ato físico de matar alguém, mas sim na atitude metafísica do ódio, e que se alguém matasse o outro sem ódio, não praticaria nenhum mal. Essa interpretação altamente metafísica supõe uma humanidade inexistente aqui na Terra. A humanidade do presente deve guiar-se pela proibição categórica, não matarás. Em face disso, e em vista de uma humanidade imperfeita, os mestres espirituais preferem interpretar simbolicamente a luta de Arjuna e a ordem de Krishna para matar seus inimigos, sendo esse sentido alegórico. Arjuna tem ordem de seu eu divino para superar o ego humano e conquistar o trono da sua sabedoria espiritual. É fora de dúvida que, para o grosso da humanidade atual, é preferível esta interpretação alegórica, embora não seja talvez o sentido literal do texto. Pelo fim deste capítulo, entra a Bhagavad Gita propriamente no âmago do seu objetivo, a prática da verdadeira yoga, pelo qual o homem se liberta totalmente da escravidão de seu ego físico, mental e emocional. Através dos 16 capítulos subsequentes, desenvolve Krishna esse tema central da filosofia hindu, a autorrealização do homem pelo autoconhecimento. Esse é o nosso propósito aqui, né? Trazer uma nossa autorrealização, né?
trabalhar nossa autorrealização pelo autoconhecimento. Por isso que estamos fazendo esse SEVA, né, que a gente chama de trabalho voluntário, fazendo essas audições aqui, essa leitura, para fazer essa audição desses textos sagrados. E agora sim, isso tudo era o comentário do Roberto Roden, agora sim vem a tradução da Bhagavad Gita. Fala Sanjaya. A ele, que estava repleto de amargura e com os olhos cheios de lágrimas, dirigiu-se Madhusudana e o consolou com as seguintes palavras. Fala Krishna. Neste momento decisivo, ó Arjuna, por que te entregas a semelhante desânimo, indigno de um ariano, e que te fecha os céus? Não cedas à fraqueza, que de nada serve. Enche-te de coragem contra teus inimigos e sê o que realmente és. Aqui, Humberto Roden faz uma nota explicativa. Krishna, o homem cósmico, anima Arjuna, o homem terrestre, a ser explicitamente o que ele é implicitamente, a atualizar as suas potencialidades latentes e despertar em si o eu divino, reino de Deus, como diria o Cristo. Fala Arjuna. Mas como posso lutar, ó Matsudana, e lançar flechas contra Bhisma e Drona, que ambos merecem a minha reverência e simpatia? Bhisma e Drona são os chefes dos dois exércitos adversos, simbolizando as principais forças do ego humano, em luta contra o eu divino no homem, né? Eles eram parentes dele, mas é aquela conectação metafísica, simbólica, né? Bem melhor seria comer o pão mendigado neste mundo do que trucidar esses grandes chefes. E se os matasse, machado de sangue que seriam toda manchado de sangue que seriam toda a minha riqueza e os prazeres da terra. Melhor seria sucumbir às mãos deles, donde teria gozo e felicidade, do que matá-los a esses, sem os quais não teriam fim o vácuo da minha vida. Com a alma repleta de temor e compaixão, eu te suplico, Senhor, faz-me saber qual o caminho certo. Eu, teu discípulo, me refugio a ti, para saber o que devo fazer e deixar de fazer. De que me serviria um reino próspero, se não me libertar da culpa? De que me serve possuir o mundo, se os que amo não mais existem? Fala Sanjaya. Assim falava Arjuna ao Senhor dos corações. Não, não quero lutar, suspirou e calou-se. Krishna, porém, sorrindo benevolentemente, ali mesmo, em face dos dois exércitos, assim falou ao desanimado. Fala Krishna. Andas triste por algo que tristeza não merece, e tuas palavras carecem de sabedoria. O sábio, porém, não se entristece com nada, nem por causa dos mortos, nem por causa dos vivos. Nunca houve tempo em que eu não existisse, nem tu, nem algum desses príncipes, nem jamais haverá tempo em que algum de nós deixe de existir do seu ser real. Aí tem uma nota explicativa. Com estas e as seguintes palavras, procura Krishna mostrar a Arjuna que a destruição física do nosso corpo material não equivale à destruição metafísica do corpo imaterial, isto é, da individualidade. E como o mal não está no fato objetivo da morte física, mas sim na realidade metafísica da nossa alma. Continuamos aqui, né? O verdadeiro ser vive sempre. Assim como a alma incorporada experimenta infância, maturidade, velhice dentro do mesmo corpo, assim passa também de corpo a corpo, sabem os iluminados, e não se entristecem. Quando os sentidos estão identificados com os objetos sensórios, experimentam sensações de calor e de frio, de prazer e de sofrimento. Essas coisas vêm e vão. São temporárias por sua própria natureza.
suporta-as com paciência. Mas quem permanece sereno e imperturbável no meio do prazer e sofrimento, somente esse é que atinge a imortalidade. O que é irreal não existe. O que é real nunca deixa de existir. Os videntes da verdade compreendem a íntima natureza, tanto disto como daquilo, a diferença entre ser e o parecer. Compreende como certo, ó Arjuna, que indestrutível é aquilo que permeia o universo todo. Ninguém pode destruir o que é imperecível, a realidade. Perecíveis são os corpos, esses templos do espírito. Eterna, indestrutível, infinita é a tua alma que neles habita. Por isso, Arjuna, luta. Quem pensa que é a alma, o eu que mata, ou o eu que morre, não conhece a verdade. O eu não pode matar nem morrer. O eu nunca nasceu nem jamais morrerá. E uma vez que existe, nunca deixará de existir. Sem nascimento, sem morte, imutável, eterno. Sempre ele mesmo é o eu, a alma. Não é destruído com a destruição do corpo material. Quem sabe que a alma de tudo é indestrutível e eterna, sem nascimento, sem morte. Sabe que a essência não pode morrer, ainda mais que as formas pereçam. Assim como o homem se despoja de uma roupa gasta e veste uma roupa nova, assim também a alma incorporada se despoja de corpos gastos e veste corpos novos. Uma nota explicativa. Não afirma Krishna que o homem torna a vestir o mesmo corpo, velho, material, mas sim que veste corpo novo, imaterial, como já escrevia São Paulo aos cristãos de Corinto. Se há corpo material, há também corpo espiritual, pois nem todos os corpos são da mesma natureza. Importa que este corpo corruptível revista incorruptibilidade e que este corpo mortal revista a imortalidade. Continuamos aqui. Armas não ferem o eu, fogo não o queimam, águas não o molham, ventos não o ressecam. O eu não pode ser ferido nem queimado, não pode ser molhado nem ressecado. Ele é imortal, não se move nem é movido e permeia todas as coisas. O eu é eterno, para além dos sentidos, para além da mente, para além dos efeitos da dualidade, habita o eu. Pelo que, sabendo que tal é o eu, por que te entregas à tristeza, ó Arjuna? Se o ego está sujeito a vicissitudes de nascer e morrer, nem por isso deves entristecer-te, ó Arjuna. Inevitável é a morte para os que nascem. Todo morrer é um nascer. Pelo que não deves entristecer-te por causa do inevitável. E manifesto é o princípio dos seres. Manifesto o seu estado intermediário. E manifesto é também o seu estado final. Por isto, Arjuna, que motivo há para tristeza? Alguns conhecem o eu como glorioso, alguns falam dele como glorioso, outros ouvem falar dele como glorioso, e outros, embora ouçam, nada compreendem. Eterno e indestrutível é o eu, que está sempre presente em cada ser. Por isso, Arjuna, não te entristeças com coisa alguma. Da mais a mais, visando o teu próprio dever, não vaciles, porquanto para um príncipe da classe dos guerreiros, nada é superior a uma guerra justa. Uma nota de explicação. Quem entende Krishna? Que entende Krishna por uma guerra justa? Evidentemente, aquela não é travada em nome do ego, que age impelido por ódio.
mas em nome do eu espiritual, que age por um amor à causa espiritual, sagrada. Pois o mal da guerra não está na zona objetiva, externa, mas sim na zona subjetiva, interna. O perigo está em que o ego, hábil e perverso político, facilmente declare justa qualquer guerra travada em nome do ódio, camuflado de dever. Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, não agiu nem em nome do ego profano, mas do eu sagrado. Mas onde os homens bastante crísticos para agir desse modo, guerra justa é superar o ego pelo eu. Continuamos aqui. Felizes deveras são os guerreiros chamados a lutar uma batalha dessa natureza, que lhes vem espontaneamente, como uma porta aberta para o céu. Mas, se não combateres esse bom combate, incorrerás em pecado, pelo fato de abandonares o teu dever e a tua honra. E os homens falarão de tua indelével desonra. E pior que a morte é certamente a desonra. E os grandes chefes de guerra pensarão que fugiste do campo de batalha por covardia. E os que te dedicavam elevada estima te desprezarão. E os teus inimigos falarão mal da tua bravura. E que coisa poderia haver pior do que essa? Se fores morto na batalha, entrarás no céu. Se fores vencedor, gozará a terra. Pelo que Arjuna tem coragem e resolve lutar, aceitando prazer e sofrimento, ganho e perda, vitória e derrotas, com a mesma serenidade de espírito. Entra na peleja e não pecarás. O que até aqui te expus, ó Arjuna, é a doutrina sobre o eu e o não eu. Agora te revelarei o caminho de yoga, em virtude de cujo conhecimento e prática será capaz de libertar-te da concatenação do teu próprio destino, karma. A nota de explicação. Insinuam essas últimas palavras que até aqui Krishna expôs a seu discípulo a doutrina dualista de Sankaya, e que a partir daqui lhe vai explicar a grandiosa verdade monista da yoga, isto é, da união do finito com o infinito, em virtude da qual pede o homem, pecador, pelo seu ego humano, realizar a sua redenção pelo seu eu divino. Pecado e redenção, Satã e Cristo, estão potencialmente dentro de toda criatura humana. Perdição e redenção não vêm de fora do homem, mas são a evolução da sua própria natureza, dessa misteriosa dicotomia do ego-eu. Essa entrada no nirvana do Cristo interno liberta o homem do karma, de seu Lúcifer interno, como faz ver o Nazareno, aqui, olha, do Sermão da Montanha, Carta Magna de Autorredenção. Ele faz a nota, ó, do livro Nazareno, Sermão da Montanha, que eu gravei no segundo vídeo para nós. Então, você já tem a referência lá. Muito bem. Na prática de yoga, nenhuma atividade redunda em perda, nem é possível uma aberração nesse caminho. Qualquer progresso na yoga, por menor que seja, liberta o homem da ominosa rotina de nascer e morrer, samsara. Pela prática de yoga, torna-se a mente unipolarizada e calma, ao passo que a mente pluripolarizada se ramifica em pensamentos dispersivos sem fim. Homens sem sabedoria deliciam-se na análise da simples letra dos Vedas. A nota de explicação. Vedas, isto é, visão, caminho, é a Bíblia do Oriente, da qual faz parte a Mahabharata, que poderíamos considerar como paralela ao Novo Testamento, cujo coração é o Evangelho, comparável à Bhagavad Gita,
que Krishna expõe a Arjuna sobre a letra e o espírito dos Vedas. É um paralelo às palavras do apóstolo Paulo. A letra mata, o espírito é que dá vida. Aos chefes da sinagoga que só conheciam o texto bíblico, mas não o seu espírito de Jesus, guias cegos, guiando os outros cegos. Vós roubastes a chave do conhecimento. Em grego, gnosis, em sânscrito, Vedas. No reino de Deus, vós mesmos não entrais, nem permitis que entre os que desejariam entrar. Então, ele está fazendo uma nota de explicação dos Vedas, que eu falei também, né, nas outras gravações, que os Vedas é a Bíblia, né, como se fosse para nós, aqui cristãos ocidentais, a Bíblia, todo conhecimento cristão, os Vedas é todo conhecimento hindu, onde tem a história do Mahabharata, e dentro da história do Mahabharata tem a Bhagavad Gita, que é só esse discurso do Krishna com Arjuna. E nesse discurso do Krishna com Arjuna é o resumo de toda a essência do conhecimento filosófico hinduísta de todos os Vedas, que são livros muito grandes, complexos, assim, que estão resumidos, então, aqui nessa leitura desse Bhagavad Gita, nessa filosofia. Então, continuamos. Declarando que nada há para além do texto. Os que estão cheios de desejos egoístas consideram o céu como meta final, louvando excessivamente complicados rituais e cerimônias multiformes, com o fim de conseguirem poder e prazer em encarnações futuras. Todos os que visam poder e prazer têm da verdade uma visão imperfeita, desorientados como estão no seu critério. Não acertaram com a senda da sabedoria. Perderam o caminho reto do seu destino. Não atingiram a experiência espiritual. Os Vedas tratam dos 3 tributos. Aqui tem a nota explicando. Esses 3 tributos são as gunas, explicadas num dos capítulos finais. As 3 gunas, tamas, rajas e sattvas, são as 3 energias que criam o universo, né? Depois ele vai explicar mais para frente sobre isso, que na Ayurveda a gente estuda muito esses 3 tipos de energia que criam e que nós temos no nosso corpo, esses 3 tipos de energia que causam o equilíbrio ou as doenças, né? Então, os Vedas tratam dos 3 atributos da natureza. Tu, porém, Arjuna, remonta para além dessas partes de opostos e estabelece-te firmemente na verdade. Não te apegues a lucros nem posses materiais. Firma-te no eu, e destar-te encontrarás libertação desse mundo, relativo e emancipação dos seus atributos. Para o homem que em si realizou Brahman, e aqui tem um detalhe, esse Brahman termina com N, que é o Deus único, né? O hinduísmo é monista, não é politeísta. Ele é representado por Brahman, que termina com N. Esse Brahman, ele se manifesta em 3 aspectos, que é Shiva, Vishnu e Brahman, sem o N, que são 3 aspectos desse Deus único, Brahman, e desses 3 depois vai gerando até gerar na nossa criação. É uma descrição, né, da criação do mundo, né? E Huberto Roden sabiamente destaca aqui essa realização de Brahman, então, com ele. Vou reler aqui, né? Para o homem que em si realizou Brahman, o espírito absoluto, valem tanto os livros sagrados quanto valem para um lago as torrentes de tempo de enchente, quando há água por toda parte. Agir é tua missão, mas não deves visar os frutos da tua atividade. Aqui é a pegadinha, né? Aqui é a chave da pergunta do milhão. Agir é a tua missão, mas não deves visar os frutos da tua atividade. A gente deve agir, mas sem ficar preocupado com a ação desse agir. A gente entrega a ação a Deus. Esse é todo
a chave de ouro da Bhagavad Gita, né? Não permitas que a tua atividade seja inspirada pelo desejo dos seus frutos, mas não caia na inatividade. Penetrado do espírito de yoga, ó príncipe, realiza os teus trabalhos e mantém-te em sereno equilíbrio, na certeza de que tanto o sucesso como o insucesso são bons. Essa serenidade interior é yoga. Trabalho sem a verdadeira compreensão e a consciência de Deus torna-se causa de escravidão. Por isso, ó príncipe, guia-te pela razão pura, oriunda da visão do eu. Os que trabalham com apego aos frutos da sua atividade são deploráveis mercenários utilitaristas. Se seguires o caminho da razão pura, guiada por uma visão perfeita, alcançarás a felicidade nesta vida, ultrapassando a consciência da virtude e do vício. Pelo que, segue firmemente este caminho, yoga da sabedoria em tudo. Sábios dotados de perfeita sabedoria não se apegam aos frutos do seu trabalho, e com isso se libertam para sempre da escravidão do nascimento e morte e atingem o estado de beatitude absoluta. Vai ter uma nota de explicação. Enquanto o homem continua apegado aos frutos do seu trabalho, dinheiro, louvores, reconhecimento, gratidão, resultados objetivos de qualquer espécie, inclusive o céu como prêmio externo, prossegue ele no caminho infeliz do samsara, do nascer, viver e morrer. Mas, se libertar desse apego e trabalhar com perfeição, entusiasmo e alegria, sem pensar nas consequências externas do trabalho, nem mesmo num céu objetivo e póstumo, então entrará na grande liberdade do nirvana, que é um glorioso e eterno viver, sem nascer nem morrer. A reencarnação física é um castigo que o homem se inflige a si mesmo, por não ter se libertado plenamente da escravidão do ter e entrado na liberdade plena do seu ser. Continuamos aqui. Quando o teu conhecimento se libertar de qualquer ilusão, então compreenderás a verdade daquilo que ouviste e ainda ouvirás. E te possuirás a ti mesmo imperturbavelmente. Anuviou-se a tua mente e dúvidas se apoderaram de ti, porque destes ouvidos as opiniões contraditórias. Quando ela se tornar pura, iluminada e firmemente estabelecida no eu, então atingirá a tua autorrealização. Aí fala o Arjuna, né? Explica-me, ó mestre, quais os característicos de um homem que tem atingido perfeita sabedoria, por experiência espiritual absoluta, samadhi. Como fala um homem autorrealizado, como é que ele vive e age? E aí fala Krishna. Quando o homem é perfeitamente liberto de todos os desejos do ego finito e alcançou a paz pela realização do eu divino, então é um homem de perfeita sabedoria. Quando alguém permanece calmo e sereno no meio de sofrimentos, quando não espera receber do mundo objetivo permanente felicidade, e quando é livre de apego, medo e ódio, então ele é um homem de perfeita sabedoria. Quando não é apegado a um e indiferente a outro, quando não se alegra em excesso com o que é agradável, nem se entristece excessivamente com o que é desagradável, então ele é um homem de perfeita sabedoria. Quando o yogi é capaz de retrair totalmente os teus sentidos dos objetos sensórios, assim como a tartaruga retrai para dentro de si os seus membros, então está firmemente estabelecido na sabedoria. Pela prática da abstenção, pode alguém amortecer os seus sentidos e torná-los insensíveis aos prazeres sensitivos.
mas não se torna necessariamente insensível aos desejos dos mesmos. O desejo dos prazeres sensitivos cessa somente quando o homem entra em contato com o Espírito Supremo dentro dele. Nota de explicação. Alusão à alta meta de Kriya Yoga, o completo domínio das forças vitais de Kundalini pela compreensão espiritual. Quem puder compreendê-lo, compreendam. Voltamos. Ó Arjuna, os sentidos descontrolados arrebatam com violência a mente, até do homem sábio em demanda da perfeição, se não tiver a devida compreensão. Por isso, o yogi domina os seus sentidos, dirigindo-os a mim, e assim se torna ele firmemente estabelecido em mim. Em mim que ele fala é Krishna representando Deus, esse Deus maior, Brahman, o Ser Supremo. O homem que tem perfeito domínio sobre os seus sentidos é um sábio. Quem pensa sempre em objetos sensórios, apega-se a eles. Desse apego nasce o prazer, e o prazer gera inquietação. A inquietação produz ilusão. A ilusão destrói a nitidez da discriminação, discernimento, né? E uma vez destruída a discriminação, esquece-se o homem de sua natureza espiritual. E com isso vai rumo ao abismo. Mas o homem que possui domínio sobre o mundo dos sentidos e da mente, sem odiar nada, nem se apegar a nada, orientado pelo eu central, esse encontra a paz. Essa paz neutraliza todas as inquietações, e o homem que goza de paz goza a verdadeira beatitude, e acaba por superar também os males externos. Impossível a aquisição da sabedoria pela mente descontrolada, impossível a meditação para o homem inquieto. E se o homem não encontrar a paz dentro de si, como pode ser feliz? O homem sem domínio sobre sua mente e seus sentidos é como um navio levado à mercê das ondas. Homem de perfeita sabedoria é aquele que possui perfeito domínio sobre seus sentidos com relação aos objetos sensórios. Onde para outros reina a escuridão, lá enxerga ele claridade. E onde o profano fala em dia cheio de luz, lá o vidente espiritual não vê senão a noite tenebrosa da ignorância. Todos os rios desaguam no oceano, mas o oceano não transborda em suas profundezas, e em suas profundezas reina imperturbável tranquilidade. Assim é o homem iluminado pelo conhecimento de si mesmo. De todas as partes o invadem as impressões dos sentidos e submergem todas no seu eu imóvel e imperturbável. Livre de todos os desejos é o homem senhor e não servo dos prazeres. Livre de propriedade, une-se ele com o todo e encontra a paz verdadeira. Isso se chama viver na consciência de Brahman, Brahman com ele no final. E ele tem uma nota aqui. Disse Deus: anda na minha presença e ser perfeito. Na Bíblia, né? Disse Jesus: orai sempre e nunca deixeis de orar. No Evangelho. Orar sempre é uma permanente atitude do nosso eu verdadeiro. Um estado de consciência espiritual que permeia todos os atos externos. O eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Já não sou eu que vivo, o Cristo vive em mim. O meu viver é o Cristo. São, né, referências, né, da Bíblia, que são comparações da mesma fala de Krishna aqui na Bhagavad Gita, né? Quem atingiu esse estado nunca mais pode recair na ilusão antiga. E vivendo nesse estado de consciência, o yogi alcança finalmente libertação absoluta, na experiência da sua união com Brahman Nirvana. Muito bem. Acabamos então aqui de terminar o capítulo 2. Lindo esse capítulo, né?
já fala a principal essência do conhecimento da filosofia oriental e do Bhagavad Gita. Se quiserem, ouçam novamente, né? É um capítulo bem extenso, mas com grande reflexão, com grande lição para todos nós. Temos que ouvi-lo muitas vezes para que o nosso inconsciente fique fixado nesses conhecimentos e que a gente consiga realmente atingir um pouquinho mais o caminho dessa grande iluminação, libertação que desejamos. Namastê, Om Sairam, muito obrigado, agradeço. Né? Lembrando que eu vou tentar gravar sempre pelo menos um capítulo por semana, e tenho conseguido gravar às quintas-feiras aqui, e já tentando baixar para o nosso canal do YouTube. Então, cada semana teremos um capítulo. Quem não ouviu ainda, quiser ver os capítulos anteriores, vou tentar deixar na descrição aqui o link dos capítulos anteriores, né? Quem quiser, ouça novamente esse capítulo. Nas próximas semanas teremos a continuidade dessa preciosa sabedoria que o Berto Ruden nos deixa nessa tradução linda dessa Bhagavad Gita. Namastê, até a próxima.